E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos explorar conexões inesperadas entre dois sistemas fascinantes: a célula eucarionte e o tabernáculo, como descrito na Torá. Preparem-se para uma viagem pela biologia e pela história antiga. A célula é um mundo em miniatura, com um nível de organização impressionante. Cada organela tem uma função específica, como uma grande fábrica em constante funcionamento. Vamos traçar paralelos incríveis entre essas organelas e os objetos sagrados do tabernáculo. Então, preparem-se e venham comigo desvendar os mistérios da vida e da fé. Vamos começar pelo coração da célula, o núcleo. Este pequeno, mas poderoso, centro de comando é essencial para a vida. Ele coordena todas as atividades celulares, garantindo que cada função seja executada corretamente. Essa estrutura esférica é como o cérebro da operação. Ele toma decisões cruciais e mantém a célula funcionando de maneira eficiente, assim como um maestro conduz uma orquestra. Dentro do núcleo encontramos o DNA, a molécula que guarda toda a informação genética. O DNA é como um manual de instruções, detalhando cada aspecto do funcionamento celular e determinando as características de um organismo. Sem o núcleo, a célula não funcionaria, seria como um carro sem motor. O núcleo é indispensável para a sobrevivência e a reprodução celular, garantindo que a vida continue. E no tabernáculo? A Arca da Aliança. Este artefato sagrado era o coração espiritual do povo de Israel, simbolizando a presença divina. Considerada o objeto mais sagrado, representava a presença de Deus entre o povo de Israel. A arca era um símbolo de fé e proteção, guiando e inspirando os israelitas em suas jornadas. Dentro dela estavam as tábuas da lei, com os 10 mandamentos. Estes mandamentos eram as diretrizes divinas para uma vida justa e piedosa, fundamentais para a comunidade israelita. Assim como o núcleo guarda o DNA, a arca guardava as leis divinas, ambos essenciais para a vida e a fé. O núcleo e a arca são centros de comando, um biológico e outro espiritual, ambos vitais para a ordem e a continuidade. Imagine a célula como uma cidade movimentada, cheia de vida e atividades constantes. Cada parte da célula tem uma função específica, assim como cada bairro ou distrito de uma cidade. Toda cidade precisa de uma fronteira, certo? Essas fronteiras ajudam a manter a ordem e a segurança, delimitando onde a cidade começa e termina. No caso da célula, essa fronteira é a membrana plasmática. Ela é essencial para a sobrevivência da célula, pois define seu limite e mantém seu ambiente interno estável. Ela envolve a célula, protegendo-a e controlando o que entra e sai. A membrana plasmática é seletiva, permitindo a entrada de nutrientes e a saída de resíduos, enquanto bloqueia substâncias nocivas. E no tabernáculo, o véu. O véu do templo era uma barreira física e simbólica, separando o espaço sagrado do profano. Ele separava o Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança, do restante do tabernáculo. Este era o lugar mais sagrado, onde a presença de Deus era mais intensa. Somente o sumo sacerdote podia atravessar o véu, e isso apenas uma vez por ano, no dia da expiação. Este ato simbolizava a mediação entre Deus e o povo. Tanto a membrana plasmática quanto o véu atuavam como barreiras seletivas, protegendo o que era mais importante. A membrana plasmática protege a célula, enquanto o véu protegia o espaço sagrado. Essa analogia mostra como a ideia de delimitar e proteger já estava presente tanto na célula quanto no tabernáculo. Ambas as estruturas são essenciais para manter a ordem e a santidade de seus respectivos ambientes. Para manter a célula funcionando, ela precisa de energia. É aí que entram as mitocôndrias, verdadeiras usinas de energia. Elas são responsáveis pela respiração celular, transformando alimento em ATP, a principal fonte de energia. E no tabernáculo,
o altar de holocausto. Era onde os israelitas ofereciam sacrifícios a Deus, buscando purificação espiritual. Tanto as mitocôndrias quanto o altar de holocausto estavam relacionados à produção de energia. As mitocôndrias fornecem energia para a vida celular, e o altar alimentava a fé e a conexão com o divino. E por falar em energia, não podemos esquecer dos cloroplastos, presentes nas células vegetais. Eles capturam a energia da luz solar e a transformam em energia química, através da fotossíntese. E no tabernáculo? O candelabro, ou menorá. Essa estrutura de ouro maciço, com 7 braços, era mantida constantemente acesa, simbolizando a presença divina. Tanto os cloroplastos quanto o candelabro desempenhavam um papel fundamental relacionado à luz. Os cloroplastos convertiam a luz solar em energia vital, e o candelabro iluminava o tabernáculo, representando a luz divina. A célula precisa de um sistema de produção e transporte eficiente. É aí que entra o retículo endoplasmático rugoso. É nele que ocorre a síntese de proteínas, essenciais para diversas funções celulares. E no tabernáculo, as trombetas de prata, feitas de metal puro, eram tocadas pelos sacerdotes para transmitir mensagens importantes. Tanto o retículo endoplasmático rugoso quanto as trombetas de prata desempenhavam um papel crucial na comunicação e no transporte. O retículo sintetizava e transportava proteínas, e as trombetas transmitiam informações vitais para a organização do povo. Depois que as proteínas são produzidas, elas precisam ser enviadas para seus destinos finais. Este é um processo crucial para o funcionamento adequado das células, pois cada proteína tem uma função específica e precisa estar no lugar certo para desempenhá-la. Quem cuida disso é o complexo de Golgi. Este organelo celular é essencial para a modificação, empacotamento e transporte das proteínas. Ele modifica, empacota e envia as proteínas para seus destinos, garantindo que cheguem ao lugar certo. As proteínas são encapsuladas em vesículas que se movem através da célula até alcançarem seu destino final. E no tabernáculo? O altar de incenso. Este altar tinha um papel simbólico e espiritual muito importante. Localizado no interior, era utilizado para queimar incenso, simbolizando as orações do povo ascendendo aos céus. O aroma do incenso representava a devoção e as súplicas dos fiéis. Tanto o complexo de Golgi quanto o altar de incenso desempenhavam um papel fundamental na organização e direcionamento de substâncias. No caso do complexo de Golgi, ele organizava e distribuía proteínas essenciais para a vida celular. O complexo de Golgi organizava e distribuía proteínas, e o altar de incenso direcionava as preces a Deus. Ambos são exemplos de sistemas de distribuição, um no nível celular e outro no nível espiritual, mostrando a importância da organização e do direcionamento em diferentes contextos. Na célula, produzimos substâncias que precisam ser eliminadas. Quem cuida disso são os lisossomos, unidades de reciclagem. Eles contêm enzimas digestivas que quebram moléculas grandes em menores, reutilizáveis ou elimináveis. E no tabernáculo? Diversos utensílios, como bacias e pás, eram utilizados para manipular os restos de sacrifícios e as cinzas do altar. Tanto os lisossomos quanto os utensílios do templo desempenhavam um papel fundamental na manutenção da ordem e da limpeza. Os lisossomos degradavam e reciclavam materiais, e os utensílios garantiam a higiene do local sagrado. Para finalizar, vamos falar dos vacúolos, armazéns dentro da célula. Eles armazenam água, nutrientes e outras substâncias importantes. E no tabernáculo? Armazéns e dependências anexas guardavam materiais utilizados nos rituais, como incenso e azeite. Tanto os vacúolos quanto os armazéns do templo desempenhavam um papel fundamental no armazenamento de recursos essenciais.
Os vacúolos armazenavam substâncias vitais, e os armazéns guardavam materiais necessários para os rituais sagrados. E aí, gostaram da viagem? Encontramos conexões fascinantes entre a biologia celular e a história do tabernáculo. Observando a complexidade da célula e a estrutura organizada do tabernáculo, podemos ver a grandeza da criação. Que essa jornada inspire você a observar o mundo com mais curiosidade, buscando conexões inesperadas e reconhecendo a beleza e a sabedoria presentes em tudo o que nos cerca. Até a próxima!